Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, né, porque a aula de transmissão hoje pela manhã não ficou boa, ficou travando, eu prometi então a aula gravada aí para vocês. Então vamos lá falar de conjunto diferença. E o que que acontece aí no conjunto diferença? Eu começo com um exemplo motivador aí para a gente começar a entender essa associação. Paula e Roberta praticam natação na mesma academia. Nas aulas são ensinados 4 estilos: crawl, costa, peito e borboleta, que representam todos os estilos de natação. Em uma conversa, Paula perguntou a Roberta: Você pratica todos os estilos? Roberta respondeu: Todos, menos o borboleta. Professor, o que isso aí tem a ver com o que a gente está aprendendo agora? Observa, pessoal, que ela fala, né, aqui no início, que a academia ela fornece 4 estilos, né? Crawl, costo, peito e borboleta. Só que a Roberta fala o seguinte, que ela pratica todos, menos borboleta. Dessa forma, a gente consegue pensar o quê? Em dois conjuntos disjuntos, né? Que eu já tinha falado para vocês essa semana, que conjunto disjunto são conjuntos que não têm nenhuma interseção entre eles, né? São dois conjuntos separados. Então, eu tenho aqui crawl, costa e peito, que são o quê? O que Roberta pratica. Ela disse que não pratica borboleta. Então, fica evidente aqui que foi feito o quê? Uma subtração. Afinal, eu tinha 4 estilos de natos e ela pratica quantos? 3. Eu subtraí e consegui, então, o que ela não pratica, que é um nado só. Então, fica evidente que é uma subtração. Mas de que forma que a gente pode estar fazendo isso aí por meio de cálculo, tá? Então, eu coloco aqui para vocês a definição formal matemática da diferença de conjuntos. A diferença de dois conjuntos A e B, nessa ordem, que indicamos por A menos B, é o conjunto cujos elementos são todos os que pertencem a A e não pertencem a B. Essa é a definição formal. Observa que aqui está em negrito, porque, ao contrário da união e da interseção, a ordem importa quando se trata de diferença de conjuntos, tá certo? A diferença, como já é sabido, né? A gente está falando de subtração. O que que eu estou subtraindo? O conjunto A do conjunto B. A leitura é A menos B mesmo, tá? Dessa forma. E como que eu vou calcular isso? Simples. A menos B é a operação que você está fazendo. Quando você fizer essa operação, você vai encontrar um valor de x. Qual é a característica desse x? Ele deve pertencer a A e não deve pertencer a B. X não pode pertencer ao conjunto B, tá certo? Então, vamos ao cálculo para vocês perceberem com clareza como que vai funcionar tudo isso. Então, começa aqui com o primeiro exemplo, sendo A 1, 2, 3, 4, 5 e B 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos que A menos B e B menos A. Então, vamos descobrir qual é esse valor aí, tá certo? Então, como eu disse, é o que tem em A, mas não tem em B, ou seja, tem no primeiro, mas não tem no segundo, não pode ter aqui no B. Então, você vai avaliar os conjuntos e separar esses valores aí. Então, o que que é perceptível aqui? O que tem em A e não tem em B? Tenho 1, tenho 2, tenho 3. O 4 e o 5 já tem no B, então não serve para a gente. Logo, a resposta é somente 1, 2 e 3. Tranquilo? Agora vamos observar a outra proposta aqui. Ele fala do B. O que tem em B e não tem em A, ou seja, só pode ter em B, não pode ter em A. E aqui fica claro, 6, 7, 8, 9. Então, 6, 7, 8 e 9. Esses são os valores. Então, relembrando aí, para ficar bem claro isso, é o que tem no primeiro, mas não tem no segundo, tá certo? Eu expliquei também em algumas salas, né? Não expliquei em todas, mas vou falar aqui novamente. O que? Outra forma de você estar visualizando essas respostas, tá certo? Como? Você vai tirar a interseção dos dois conjuntos, se houver. Então, os elementos que tem nos dois conjuntos é o 4 e o 5.
Quando você tira esse 4 e esse 5 aí, você já vai obter o A menos B e o B menos A, ou seja, 1, 2, 3, que sobrou no primeiro, e sobrou 6, 7, 8, 9. E com isso a gente tem a resposta já esperada, né? Então, eu tenho 1, 2 e 3 como A menos B e tenho 6, 7, 8 e 9, a resposta esperada para B menos A. Fiz em sala também a representação usando o diagrama de Venn. Então, vamos lá ver como é que fica. Então, representando, eu tenho o conjunto A, conjunto B. Separando a interseção, 4 e 5. Interseção é que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. O que tem somente em A? 1, 2, 3. O que tem somente em B? 6, 7, 8 e 9. Exatamente a resposta que a gente colocou aqui, tá certo? Usando o diagrama de Venn, eu posso aproveitar e dizer o seguinte: A menos B é tudo isso aqui que eu estou pintando aqui no diagrama. Ó. Tudo isso aqui é o A menos B, tá certo? E o que eu vou pintar aqui é o B menos A. Ó. Tudo isso aqui é o B menos A. Tranquilo? Então, para deixar bem claro, esse aqui, A menos B, é o que tem somente em A. E esse aqui, B menos A, o que tem somente em B. Tranquilo? Vamos fazer mais exemplos? Pessoal que ficou online e não teve a oportunidade de copiar, né, que eu apaguei, ou não viu mesmo a solução, pausa o vídeo agora e já pode copiar. Vamos lá para a letra B. Vamos lá, então. Letra B. Agora eu tenho que C é 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e o D 3 e 4. Então, eu preciso de todos os elementos que estão em C, mas não estão em D. Tiro a interseção, vou tirar o 3, vou tirar o 4, vou tirar o 5, porque esse aqui está nos dois ao mesmo tempo, certo? Então, o que tem em C, mas não tem em D, é somente 1, 2 e 6, certo? Agora, eu quero o que tem em D, mas não tem em C. Vou apagar aqui para ficar visualmente melhor para vocês. O que tem em D, mas não tem em C. E aí, qual é o valor? Conjunto vazio, né, pessoal? Eu não tenho nenhum elemento que esteja aqui em D, mas que não esteja em C. Então, conjunto vazio. No formato de diagrama de Venn, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Essas duas possibilidades aqui, ó. Eu tenho esse conjunto. Trazer mais para cá. E aí, vamos lá. Conjunto C, conjunto D. O que tem somente em C vai ser o quê? 1, 2, 6, certo? Mas o 5 e o 6, né? Eu tenho aqui o 3, 4 e o 5, na verdade, que é do D, tá certo? Então, 3, 4 e 5. Porque o conjunto A, pessoal, todinho, é todos esses elementos aqui, ó. Tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E o D tá dentro da interseção, tá certo? Essa é uma maneira de representar. Mas a mais coerente é essa daqui, ó. Você vai fazer um diagrama e você vai perceber que o quê? Nesses conjuntos, né, eles são subconjuntos, né? Porque um tá contido no outro. O 3, 4 e 5, que é o meu conjunto D, ele já está dentro do conjunto C, né? Ele está contido. Então, eu posso representar nessa forma também, que seria 1, 2, 3 já tem, 4 já tem, 5 já tem e 6. E aqui, ó, fica visualmente mais fácil você perceber o C menos D. O que só tem no C e não tem no D? 1, 2 e 3. Ou seja, graficamente é toda essa região aqui que está na borda, né? Por fora do D, tá? Agora, tem algum elemento que tem em D, mas não tem em C?
Não, né? Porque todos os elementos aí já estão dentro de C, né? Então, o que tem D, mas não tem C. Todos os elementos de D já estão em C, por isso que o conjunto é vazio. Tranquilo? Vamos lá para o E. O E, o exemplo C, eu tenho o conjunto E que é 1, 2 e 3, o conjunto F que é 4, 5 e 6. Então, pergunto, o que tem E, mas não tem F? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O que tem em F, mas não tem em E? 4, 5, 6, certo? Representando no formato de diagrama de Venn, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse conjunto, e eles são o quê? Conjuntos disjuntos, porque não tem interseção entre eles, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que tem em E e não tem em F? Somente o próprio conjunto E. Somente ele. Olha só. E o que tem no conjunto F, mas não tem em E? O próprio conjunto F, que é esse aqui. Tranquilo? Aí, eu mostrei também alguns casos, né? Em todas as salas que eu entrei hoje, eu só mostrei o desenho. Por quê? A gente já acabou de fazer esses diagramas de Venn, né? Mostrando a existência deles aí, nessas particularidades. Então, eu só citei. Então, aqui eu tenho A está contido em B. Então, se A está contido em B, o que tem em A, mas não tem em B? Nenhum elemento, né? É vazio, porque todos os elementos de A já estão aqui dentro de B, ok? De conjunto disjunto, vai ser o próprio conjunto, ou seja, A menos B vai ser o próprio A, porque só tem no conjunto A. E aqui, B está contido em A, ou seja, A menos B, o que só tem em A, mas não tem em B. Justamente essa borda aqui, ó. Tranquilo? Então, eu já tinha mostrado por meio de exemplos esses três casos. Aproveitando, então, a diferença de conjuntos, eu posso falar de conjunto complementar. E o que vem ser conjunto complementar, né? O próprio nome já integra, né? É entrega, falei, li integra aqui e acabei falando errado, né? O nome entrega o que ele quer dizer. Ele quer completar, tá? É o que completa, é aquele que completa o conjunto. Olha o tamanho dessa definição. Agora vamos traduzir tudo isso aí, essa linguagem matemática. Vamos ver como é que fica. Sendo A e B dois conjuntos, tais que A está contido em B. O complementar de A em relação a B, em que indicamos por A, complementar de A em relação a B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a B e não pertencem a A. Então, olha só, essa parte final, todos aqueles que pertencem a B e não pertencem a A, eu acabei de explicar isso. E falei várias vezes, né, agora há pouco. Isso é a diferença. Ou seja, pode ser escrito na forma de B menos A. Porém, para você desenvolver esse cálculo do complementar, tá? Tem essa condição. A deve estar contido em B, tá certo? É isso aí que tem que ser condição principal. Então, quando você for efetuar o cálculo de complementar, olha só, complementar de A em relação a B. Para você desenvolver essa operação, tá? Você primeiro tem que verificar se o A está contido em B. Se esse conjunto de cima está contido nesse conjunto de baixo. Se é verdade, está contido, então eu tenho que fazer a diferença de A para B, tá certo? Eu expliquei na sala, né, que alguns alunos têm essa facilidade com o visual, né, fazendo esquemas e desenhos. E eu vou mostrar aqui para vocês um esquema que pode facilitar aí para vocês. Então, visualmente, para facilitar para vocês, a gente vai fazer assim, ó. Se eu quero calcular o complementar, trocar aqui a cor, ó, complementar de A em relação a B. Para desenvolver esse cálculo, vamos pensar, eu preciso fazer que cálculo? B
menos A. Mas é de qualquer forma? Não. E qual é a segunda condição aí para isso acontecer? Eu tenho que ver se o A está contido em B. Ó, o A está contido em B. Quando você verificar que isso é verdade, aí é só desenvolver B menos A. Então, primeiro desenvolve isso. Tranquilo? Então, eu acho que facilita para vocês desenvolver os exercícios, tá? A leitura de cima para baixo, tá? O cálculo é de baixo para cima e verificar que, ó, se o conjunto de cima está contido no conjunto de baixo, tá certo? E é exatamente a definição como está proposta aqui, ó. A está contido em B, B menos A, ok? Essa parte aqui eu falei em todas as salas que eu ia explicar na aula live de sexta, e assim eu vou deixar, tá? Então, essa parte eu vou deixar para sexta-feira. Vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Para ver como é que fica. Então, vai ficar assim, ó. Exemplo. Se A é igual a 1, 2, 3 e B 1, 2, 3, 4 e 5. Então, complementar de A em relação a B. Vamos entender isso aqui, ó. Primeiro, qual o cálculo que eu tenho que desenvolver? B em A, né? Então, B menos A. Então, esse cálculo que nós vamos fazer. Porém, para fazer esse cálculo, eu tenho que verificar se o A está contido em B. Vamos verificar isso. O A, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está contido em B? 1, 2, 3? Está. Se está contido, significa o quê? Que eu posso desenvolver o cálculo. Então, basta fazer B menos A. Ou seja, o que tem em B, mas não tem em A. 4 e 5. E finalizo o meu cálculo. Somente isso, pessoal. Esse é o complementar. A diferença em relação ao que eu acabei de explicar é o quê? É essa condição de existência que é primordial. Sem ela, você não consegue fazer o cálculo, tá bom? Vamos lá para o próximo. Eu tenho o conjunto D, 1, 2, 3, 4. Tenho o conjunto E, 3, 4, 6 e 7. Tenho que fazer o complementar de D em relação a E. Então, qual cálculo que eu tenho que fazer? E menos D. Mas para desenvolver esse cálculo, eu tenho que verificar se o D está contido em E. Vamos verificar? Conjunto D, 1, 2, 3, 4. Ele está dentro do E, pessoal? Não, não está. Então, não está contido. Então, eu posso desenvolver o cálculo? Não posso desenvolver. Então, o que eu vou escrever aqui? Que não existe solução. Não existe solução. Somente isso, tá bom? E aqui são os exemplos para a gente fechar a aula, tá? São só esses dois exemplos. E aí eu tenho o seguinte: determinar o valor de A e de B, tais que A menos B é 5, 8, 2, B menos A é 3 e 6, e a união com B, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Eu quero saber, gente, quem é o conjunto A e quem é o conjunto B. Ou seja, até agora, eu sempre dava para você o valor de A e de B. E pedia para você calcular o A menos B e o B menos A. Agora eu quero o contrário. Eu estou te dando as respostas e quero saber qual vai ser o conjunto original disso tudo. Então, vamos lá. Primeiro, construindo aqui o diagrama para facilitar nossa vida, tá? Então, copia, cola. Então, tá aí. A e B. Conjunto A e conjunto B. Você já sabe que o que? A menos B é o que tem somente em A e não tem em B. Ou seja, deixa eu só colocar de cor diferente para ficar legal para vocês. 5, 8, 2. Só tem em A e não tem em B. Agora, eu quero o que tem em B, mas não tem em A. O que tem em B e não tem em A? Somente o 3 e o 6. Então, o cálculo vai ficar assim, ó. 3 e 6. E por fim, ele pede aí para você calcular a união.
que eu expliquei na aula de segunda-feira. União é juntar tudo, junta todos os valores. E quais são esses valores aí? Agora eu vou ver onde está faltando. O 1 eu ainda não tenho, então significa que é a interseção. O 2 já tenho, o 3 já tenho, o 5 já tem, 6 já tem, 7 não tem, então esse 7 está no meio, ok? E o 8 já tem. Então, para fechar, qual é o conjunto A? Você visualiza aqui, ó, no próprio diagrama de Venn. O A são 5, 8, 2, 1 e 7. E repito que a ordem não é importante, tá? Você pode colocar em ordem crescente se preferir. E ele pergunta aí para você qual é o conjunto B. O conjunto B vai ser 1, 7, 3 e 6. Então, dessa forma, eu finalizo aí o meu primeiro exemplo, tá certo? Essa é a resposta. Exemplo 2, que não deu tempo de fazer em nenhuma sala, só comentei. Vamos lá. Apesar de ter esse aspecto diferente, pessoal, é tranquilo, é só você ter paciência para resolver, tá certo? Então, eu sugiro que você pause o vídeo, tá? E tente fazer e depois compara com a resposta. Vamos lá. Dados os conjuntos A, B e U de conjunto universo, em cada caso determinar os elementos do conjunto indicado. Nesse primeiro caso aqui, pessoal, eu tenho complementar da interseção de A com B em relação ao conjunto universo. De acordo com o que eu expliquei agora há pouco, qual o cálculo que nós temos que fazer? U, que é o conjunto universo, menos a intersecção. Porém, para fazer essa intersecção, eu tenho que verificar se a interseção desses dois conjuntos, está contida no conjunto universo. A gente tem que verificar isso, tá certo? Primeiro eu vou calcular a interseção, tá certo? Vou colocar aqui embaixo. A interseção com B. Ou seja, quais são os elementos que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Eu vejo aqui que tem o 3 e o 4. Então, a interseção é 3 e 4. Agora, vamos ver a validade, tá, pessoal? Eu só fiz a parte da interseção. Agora, eu tenho que verificar se, de acordo com a definição, eu posso desenvolver o cálculo. A interseção com B está contida no conjunto universo? Ou seja, o 3 e o 4 está dentro do conjunto universo? Sim, está. Então, eu posso fazer o conjunto universo menos essa intersecção. Ou seja, o que tem no conjunto universo, mas não tem na intersecção. Tá certo? Então, vai ficar assim, desenvolvendo agora essa parte, só que eu vou escrever aqui embaixo. O conjunto universo não é obrigatório você escrever, tá? Eu só vou escrever para ficar mais organizado. Mas visualmente você já pode ir direto à resposta. Nós temos que fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos a intersecção, que é o conjunto que contém os elementos 3 e 4, certo? O que tem no primeiro, mas não tem no segundo. E qual é a resposta? 0, 1, 2, 3 não, 4 não, porque tem lá 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu finalizo a letra A. Pronto. É só você tentar se organizar nos cálculos, tá certo? Somente isso. Então, primeiro, eu descobri qual cálculo que eu tenho que fazer. De acordo com o esqueminha que eu expliquei agora, para facilitar, é de baixo para cima. Então, eu tenho que fazer conjunto universo menos a intersecção. Porém, para desenvolver esse cálculo, eu tenho que ver se esse daqui está contido no conjunto universo. A gente verificou que sim, está. Se está contido, eu posso então fazer a diferença do conjunto universo menos a intersecção. Tranquilo? E aí chegamos nessa resposta. Letra B. A letra B
Eu tenho um conjunto união com um complemento. Então, vamos fazer separado para ficar bem tranquilo para vocês. Primeiro, deixa eu só separar aqui para tentar deixar organizado. Pronto. Vamos lá. Nessa primeira parte aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer? Complementar de A em relação ao conjunto universo. O cálculo que eu devo fazer é universo menos A. Conjunto universo menos A. Ou seja, tudo que tem no conjunto U, mas não tem no conjunto A. Mas, para desenvolver isso, o que eu tenho que fazer? Descobrir se o A está contido no conjunto universo. Então, vamos analisar. Apagar aqui, para não confundir. Vamos verificar. O conjunto A, 1, 2, 3, 4, está contido no conjunto universo? 1, 2, 3, 4. Está. Se está contido, verifiquei. Então, eu posso fazer a diferença. E qual é a diferença? É o que tem no conjunto universo, mas não tem em A. E qual é? Vou até marcar aqui para a gente não precisar copiar. 0, 5, 6, 7 e 8. É o que tem no conjunto universo, mas não tem em A. 0, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu fiz a primeira parte do cálculo, eu só desenvolvi isso aqui. Vou fazer tudo de novo com esse aqui agora. Complementar de B em relação ao conjunto universo. Então, vai ficar o quê? Qual o cálculo que eu tenho que fazer? Universo menos o conjunto B. Porém, para fazer esse cálculo, eu tenho que ver se o B está contido no conjunto universo. E aí, tá? 3, 4, 5, 6, 7. Ele está contido aqui? Está. Então, se ele está contido, eu posso desenvolver. Olha só. 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente verifica que ele está contido sim. Então, vamos lá ao cálculo. Qual vai ser essa resposta? Tudo que tem no conjunto universo, mas não tem no conjunto B. Ou seja, 0, 1, 2, 8 e 9. E aqui eu finalizo a letra B, tá certo? Pessoal, o exercício que vocês devem aí fazer... Ah, detalhe, eu esqueci de fazer a união, né? União é juntar tudo. Então, agora eu vou juntar essa segunda resposta com essa primeira resposta. Somente isso. Por quê? Porque ele queria união. Eu ia esquecendo. União é juntar tudo. Então, vai ficar 0, 5, 6, 7, 8, 9. Então, copiei essa primeira parte primeiro. Agora, eu vou ver se na segunda resposta já tem. 0 já tem, não coloca de novo. 1 não tem. 2 não tem. 8 já tem. 9 já tem. Com isso, aqui está a minha união. Tá certo? O que fica mais bonito visualmente, gente, é deixar na ordem crescente. Porém, se não tiver, tá tudo bem, tá certo? Tá tudo certo. Tranquilo? E aqui está o exercício que vocês devem fazer. Página 20, questão 13 e 14, correção na aula de live, na aula de sexta-feira. Tá certo? Espero que todos tenham entendido. Não entendeu, volta no vídeo, pausa, até ficar claro para vocês. Tá certo? Até sexta, pessoal. Até mais.